Se a vida não fosse nos ensinar a partir das perdas, Jesus não contava a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho que se perdeu. Então, em uma só parábola se conta 3 histórias que só fala de perda. Só que cada perda ali é um nível de aprendizado. A ovelha se perdeu para a gente valorizar o que se perde, antes que ela se perca. A dracma se perdeu para a gente reorganizar e entender que tem coisa que, por mais que a gente entenda que a gente tenha perdido, ela não caiu longe da gente. Se ela varrer a casa, ela vai encontrar. A gente não precisa colocar uma escada no muro para enxergar no vizinho aquilo que já está na nossa própria casa. O filho se perdeu porque Deus nos ensina a desprender. Porque por mais que você ame, tem coisas que você não controla. Então eu passei por uma perda, que foi a perda do meu filho Lucas, que foi assassinado. Tomou 2 tiros de fuzil. Engraçado que a gente atrai muito aquilo que nós vivemos, né? E o Brasil inteiro eu tenho pessoas que falam comigo depois de um culto dizendo: eu também perdi um Lucas. Agora, ontem, um amigo me chamou para pregar e disse: cara, meu pastor passou a mesma coisa que você. Eu falei: o que que houve? Lembra que você pregou aqui a última vez? Lembro. O filho dele de 12 anos estava brincando, colocou a mão num ferro e o ferro estava eletrocutado. Ele morreu, eletrocutado, de 12 anos o garoto. Tá até aqui a foto do garoto. E o pastor tá sem chão, o garoto tinha 12 anos. Então você conviver 12, 19, 20, 25 anos com uma pessoa e depois ser mutilado, não é fácil. Tem que ter muita força para perder. E você já me ouviu falar sobre isso, né? Você ter fé para conquistar. Não é tão interessante que você desenvolver a sua fé para perder e não se perder com aquilo que você perdeu. Abraão foi o pai da fé, não foi porque ele teve um filho, foi porque ele estava disposto a perder o filho. Porque fé para perder nem todo mundo tem, cara. Porque na maioria das vezes as pessoas perdem e se perdem com aquilo que se perdeu. E não é um trocadilho, é uma verdade da vida. No meu WhatsApp está escrito que a vida não mima ninguém. E é verdade. Então, assim, o conselho que eu tenho para dar a você é: ocupa a tua mente. Entenda que até nas perdas Deus tem um propósito. E o propósito não é Deus te fazer sofrer com aquilo que você perdeu. É Deus fazer com que você aprenda que a sua dor não é maior do que o propósito que Ele te deu. Porque quando você se perde com aquilo que você perdeu, você está dizendo para Deus que Ele é insignificante para te sustentar na sua perda. Então Deus não deixa de ser Deus quando você perde, Ele é só Deus quando você ganha. Deus continua sendo o mesmo. Agora depende de você ter fé, força e disponibilidade para se reagrupar. A palavra que a gente usa muito é resiliência. Ou para que você se reinvente a partir da cinza que sobrou. Eu tenho um conselho para te dar. Deus, Ele usa o Espírito Santo para nos consolar, mas Ele usa o tempo para cicatrizar as feridas da gente. Então tem coisas que, por mais que a gente sinta a dor, Paulo, o tempo ameniza. Sinto a mesma saudade do meu filho. Sinto o perfume, sinto o cheiro. Eu tenho guardado a chuteira, os tênis, as blusas que os irmãos começaram a pegar e usam até hoje. Se passado 4 anos, eles usam as roupas do irmão. O telefone está lá, não tive coragem até hoje de ligar, né? É a mesma coisa. É aquela situação dizendo: você podia estar aqui, a gente está vivendo um tempo novo. Você podia estar aqui porque Deus fez isso tudo aqui por causa de você. Então, se meu filho não morresse, provavelmente não tinha projeto, eu não seria pastor. Aí eu entendo que se Jesus não morresse, nada do que a gente está fazendo aqui tinha sentido. Então, às vezes, a morte não é o final, ela é só o início. Deus abençoe a sua vida.